Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Mais uma manhã abençoada. Quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração nessa manhã, pedindo a você que não compartilhou ainda, compartilhe. Quero pedir você aí que não é inscrito ainda, se inscreve, aleluia, no meu canal, porque Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nesta manhã se encontra no livro de Jó, capítulo 27. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Amém? Não se esqueça. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Você que não compartilhou ainda, compartilhe. Esteja me ajudando aí no meu canal, amém? Para que ele venha crescer cada dia mais e possamos crescer juntos, né? Que você venha para essa família que cada dia está crescendo para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor nesta manhã se encontra no livro de Jó 27. Fala: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não largarei, não me remoderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio meu inimigo e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-eis o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós viste isto, porque, pois vos desvaneceis na vossa vaidade, eis que qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso? Se seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar veste como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderaram dele como águas de noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e a varrê-lo a ímpio o seu lugar. Aleluia. E Deus lançará isso sobre ele, não os poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e o seu lugar os assobiará. Amém? É uma mensagem muito forte, mas é uma mensagem que o Senhor me deu, né? Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Quero pedir perdão aos irmãos, porque ontem eu não consegui gravar, né? Alguns impedimentozinhos aqui, né? Na nossa rua. E não dá para gravar quando está assim barulho, né? Sai tudo no celular e eles pedem direito autoral, né? Eles cobram por direito autoral e a gente tem que respeitar. Então não deu para mim gravar ontem, mas já tentei gravar mais cedo, também não consegui. Essa já é a segunda vez, né, que eu tô gravando. Então eu quero falar sobre este homem, um homem chamado Jó. Um homem que a Bíblia diz, né? Que ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Um homem sincero, temente, né? Então todos os requisitos para agradar a Deus ele tinha. Mas aconteceu que um dia Jó foi acometido de uma enfermidade, né?
Aconteceu que um dia o adversário de Jó observou demais Jó. Aconteceu que um dia o próprio inimigo foi diante de Deus. O inimigo de Jó foi até Deus. E Deus, pergunta para o inimigo de onde ele estava vindo. E ele diz de rodear a terra. E o inimigo tem uma conversa com Deus, Deus tem uma conversa com o inimigo. Aleluia. E então o adversário fala: eu estive observando, sim, o teu servo. Porque Deus falava, com toda alegria quem era Jó. Para Satanás, Deus falava. Pode nem falar esse nome aqui, no canal não pode. Então Deus falava: viste o meu servo, como é um homem sincero, temente, vi. Mas também você deu tudo para ele, por isso ele se comporta dessa forma, por isso ele é dessa maneira. Aí Deus falou: não. Aí ele falou: tira tudo dele para ver. Tira tudo dele para ver. E Deus falou: não, pode ir lá e tocar. Eu garanto que ele não vai blasfemar. Então Deus permitiu, foi o próprio Deus que permitiu que Jó passasse por toda aquela prova. E eu não sei qual a prova que você tem passado, mas se Deus permitiu, você vai vencer. Se a prova que você está passando é permissão de Deus, porque Deus permite todas as coisas. Tem coisas que não é a vontade dele, mas que é a permissão, então você vai passar por esse deserto glorificando e exaltando a Deus. Você vai glorificar e exaltar a Deus, porque Deus ele é fiel. Deus foi fiel na vida de Jó. Jó passou por muitas provas, muitas lutas, mas Jó foi um vencedor. Então, a Bíblia fala que Jó disse assim, prosseguindo. Deixa eu colocar o carregador aqui, Aleluia. Não tá indo, mas eu vou tentar aqui. Não foi. Prosseguindo, Jó em sua parábola disse: vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Então ele sabia que tudo aquilo era permissão de Deus. E ele falava que enquanto ele vivesse, a boca dele não falaria palavras de iniquidade. Enquanto houvesse sopro no nariz dele, a iniquidade não entraria nos lábios dele. Engano nenhum ele pronunciaria. Ele falava: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire e nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Então ele era um homem sincero. Ele disse que ele não ia se justificar, porque ele conhecia quem ele era, ele conhecia o caráter dele, ele sabia do amor que ele tinha por Deus, da sinceridade do coração dele por Deus. Por mais que os inimigos estavam ali acusando ele, mas ele dizia: eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou como Deus, mas eu sou filho dele. E se ele está permitindo essa situação na minha vida, eu vou passar. Eu não vou murmurar. Eu não vou deixar que os meus lábios me prejudiquem. Enquanto houver sopro no meu nariz, eu vou respirar e vou confiar em Deus. E os inimigos de Jó, repreendendo Jó, dizendo que Jó estava errado. E Jó até debate com eles, mas continua glorificando a Deus, exaltando a Deus. E os inimigos de Jó, se tornaram inimigos agora, porque aqueles que diziam ser seus amigos agora viram inimigo de Jó e viram juiz de Deus, Eles começam a defender Deus. E Deus não precisa ser defendido, porque Deus é o próprio advogado, Deus é o próprio juiz. Mas aqueles homens começam a defender Deus e prejudicar Jó, humilhar Jó. Aleluia. E Jó continua adorando a Deus, defendendo, exaltando, porque defender não. Deus não precisa de ninguém que o defenda, porque ele não é errado,
Deus não precisa de ninguém que defenda ele, porque ele é o próprio defensor. Deus só precisa que você acredite nele e você confia nele, só isso. Então Jó diz no versículo 6, a minha justiça me apegarei e não largarei, não me remoderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo e o que se levantar contra mim como perverso. Então ele está falando, a minha justiça eu não vou apartar. Eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor ele vive, por minha causa ele se levantará. Eu sei que é só uma provação, eu sei que o que eu estou passando, eu não sei o porquê. Né? Que realmente Jó até então ele não sabia. Lá no 42 foi quando ele foi saber. Né? Porque ele estava sendo provado, mas até então ele não sabia. Mas ele dizia que a justiça dele não apartaria dele. Ele era um homem justo, sincero, a retidão ele não largaria, ele continuaria ali, adorando a Deus, mesmo no pó, na cinza, mesmo nas percas, a qual ele perdeu muito. Ele perdeu a tua família, perdeu os seus bens, a tua esposa vira para ele e manda ele abandonar Deus. E mesmo assim ele continua adorando no pó e na cinza. Aleluia. Então o versículo 27, o 6 diz, em meio a todas as acusações, Jó pode declarar que a sua consciência estava limpa. Apenas o perdão de Deus e a determinação em viver de forma justa diante dele pode oferecer uma consciência tranquila. Como se tornou importante o registro de Jó enquanto ele era acusado. Assim como Jó, não podemos nos declarar sem pecados, mas podemos afirmar que fomos perdoados quando confessamos o nosso pecado a Deus. Ele nos perdoa. Então podemos viver com a consciência tranquila. Então foi isso que Jó estava dizendo. Ele estava dizendo, eu não posso me declarar que eu sou santo, né? Mas eu posso falar que a minha consciência está limpa. Eu não posso declarar para você que eu não tenho que passar por isso, porque eu sou ser humano. Mas eu posso lhe dizer que o meu coração está limpo. A minha consciência está comigo. A minha consciência está limpa. Aleluia. E eu sei que o meu Deus me perdoou. Eu sei que tudo que eu estou passando tem uma resposta. Talvez eu não entenda agora, mas lá no futuro eu vou entender o porquê. Aleluia. E ele continua dizendo, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo que eu não tenho pecado, pois eu nasci de uma mulher. A partir do momento que você nasce, você já é pecador. Só que, porém, Jó era um homem íntegro. E o povo não entendia o porquê, né? Na verdade, eles não queriam nem entender, eles já acusavam. As pessoas não passam a querer entender, elas já querem acusar você. Tudo que você está passando, muitos não querem entender, eles querem acusar. Esses homens não passaram a entender Jó, não oraram com ele para saber o porquê daquela situação, daquele mal que veio sobre Jó, mas eles já logo acusaram Jó. E tem muitos dessa maneira. Tem muitos nos acusando, tem muitos se levantando para nos derrubar, não para nos ajudar. E Jó ficou sozinho, né? Jó perdeu tudo, ficou sozinho. Até os amigos ele perdeu, mas ele não perdeu a confiança em Deus. Em meio às lutas, em meio às tribulações, o choro, as lágrimas, ele se coçava com caco de telha, porque não tinha mais como, não tinha ajuda. Mas ele continuou no pó e na cinza adorando a Deus. E quando ele entendeu no capítulo 42, que ele vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os dele, quando ele entende que era necessário ele passar por aquilo, né? Então muitas coisas a gente passa, às vezes não entendemos agora, mas na frente vamos entender porque foi necessário de passarmos por tal situação. Versículo 27, do 13 ao 23 diz, glória a Deus. Jó concordou com os amigos que o final dos perversos será desastroso, mas não concordou com a acusação de que era perverso e merecedor de punição. A maioria das punições descritas por Jó nunca lhe aconteceu. Assim ele não estava incluindo a si mesmo com um dos perversos, ao contrário, continuamente apelava a Deus que o justificasse. Amém?
Então, quando os amigos de Jó acusavam Jó de perverso, porque isso só acontecia, né? No pensamento deles, o que Jó estava passando só acontecia com as pessoas perversas, com as pessoas más, só acontecia com as pessoas que não temiam a Deus. E Jó não estava... Jó ele concordou com algumas coisas com os amigos, mas em outras ele não concordou. Ele afirmou sim que os perversos passavam por muitas coisas, né? E ia passar ainda por muitas coisas. Mas que ele não era perverso, ele não estava incluído naquilo, mas que ele aceitava os desígnios de Deus, o que Deus estava provando a ele estava aceitando, mas ele não aceitava ser chamado de perverso, nem de pecador, pecador sim, mas de perverso, de enganador, de traidor não, porque ele não era, né? Ele sabia que ele era pecador, ele sabia que todos que estão sobre a face da terra estão sujeitos a passar, mas os amigos de Jó não queriam saber. Os amigos de Jó só queriam acusar. Os amigos de Jó não queriam entender o porquê que Jó estava passando por aquilo, mas ele só queria acusar. Então as pessoas não estão preocupadas com amanhã teu. As pessoas não estão preocupadas se estão te machucando ou não. Elas só querem te acusar. Elas não vê o teu futuro, não vê o teu amanhã, não quer saber por que você está passando por isso. Elas só falam, você pecou. Você só pode ter errado. Você pecou, você só pode ter errado. Então Jó fala, longe de mim que eu vos justifique, a que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei, não largarei. Não me remoderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como um ímpio meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando lhe arrancar sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação. Então ele sabia que o perverso, quando morresse na perversidade, a esperança dele era uma só, o fogo eterno. Mas ele sabia que ele, na humildade dele, passando por tudo aquilo, ele sabia que se ele morresse ali, ele tinha um lugar garantido lá no céu. Mas ele sabia que o perverso não. Então ele fala, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Então ele preferia deleitar em Deus e confiar em todo o tempo, no Senhor. Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrireis o que está com o Todo-Poderoso. Então ele estava aprendendo, estava ensinando e aprendendo. Eis que todos vós já viste isso, porque pois vos desvaneceis a vossa vaidade. Então ele está falando que tudo na terra é vaidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se a própria Bíblia fala, que os injustos, perecerão. Então ele sabia que o homem ímpio não tinha lugar algum no reino do céu. A porção do ímpio, se ele não se arrepender, é totalmente o caminho, de morte. Mas ele sabia que mesmo ele passando por tudo aquilo, se ele continuasse reto, mesmo ele morrendo, ele tinha um lugar. Então ele diz, se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e se os seus renovos se fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Então ele sabia que se ele fosse para o caminho errado, porque ele estava passando por aquilo, era pior para ele. Ele preferiu ficar na palavra, ele preferiu ficar na espera de um novo amanhecer, de um milagre, de um novo dia, de uma nova esperança. Aleluia. Ele fala, se amontoar a prata como pó e aparelhar a veste como lodo, eles aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Então, ele sabia que Deus era justo, Deus era justo e continuava, dependendo da situação do que ele estava passando, Deus continuaria sendo Deus. E ele sem Deus seria nada. Jó 28.
Então, é isso, né, que Jó está explicando. Jó está falando que, dependendo da situação, o injusto é injusto e o justo é justo. A não ser que ele, né, o injusto, ele venha se arrepender, então Deus muda a história. Mas se não, né, ele sabia que se o rico, ele fala que ele edifica a sua casa como a trança e como guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Então, pavores se apoderaram dele como águas de noite, o arrebatará a tempestade. O vento oriental levará e ir-se-á varrê-lo com ímpeto do seu lugar. Então, não haverá mais, né? Ele sabia que tudo isso aconteceria debaixo do sol. Se o rico deitar e não se arrepender, o dinheiro dele não poderá resolvê-lo, né? Não poderá o salvar, porque no céu não entra riqueza, muito menos pessoa avarenta, mas pessoas arrependidas, pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Versículo 22 diz: e Deus lançará isso sobre ele e não os poupará, irá fugindo da sua mão. Então não há, né, misericórdia para quem não quer misericórdia, a não ser quando Deus tem um plano, né? Quando Deus tem um plano, ele chama e prova todos aqueles a quanto ele ama. E ele fala que cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar os assobiará. Então Jó, ele é bem sincero aqui, né? Até então ele não entende, mas ele continua dizendo: eu não murmurarei, eu não irei debater com Deus, porque tem um propósito. O que Jó estava passando tinha um propósito, para que hoje você aprenda. Tudo que Jó passou foi para que eu e você aprenda. Aleluia. A pelo menos imitá-lo, né? Porque ninguém aqui é como Jó. Acho que ninguém passou o que Jó passou e permaneceu firme. Muitos que passaram, né, já não estão mais. Muitos que foram aprovados hoje não estão mais na presença de Deus. Porque por causa da prova. E não é todos que sobrevivem à prova. O crente que ele é aprovado por Deus, são poucos que permanecem. Por isso a Bíblia fala, hoje eu entendo quando a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque além de você ser chamado, você vai ser escolhido, vai ser provado, vai ter que passar como o ouro. Na mão do ourive, é você na mão de Deus, é eu na mão de Deus. Então não é fácil. O caminho para o céu não é fácil, então, por isso tem muitos chamados e poucos são os escolhidos. Não é todos que vão ser escolhidos por causa da prova. E não adianta, tem que passar pela prova, tem que viver. Não tem dois caminhos, não tem a rodeio, com Deus é assim, sim, não, não. Tem que passar pela prova e vai ter que passar. E é melhor que passe, porque senão não vai alcançar a vida eterna e vai ficar tentando a vida toda. Que Deus abençoe vocês, tá bom? O som começou aqui de novo, então que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas.